Oi, tudo bem com você? Nós estamos aqui com mais um Drop CCA, trazendo uma palavra, para sua edificação, e nós vamos olhar aí, para mais uma parte do Sermão do Monte e ver a interpretação correta do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a vingança. E em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, lemos: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Para entender melhor este assunto, nós vamos fazer as 3 perguntas, ok? Primeiro, o que dizia a lei mosaica? O principal intuito da lei mosaica era controlar a ira, a violência e a vingança. O revide faz parte do nosso instinto natural. Era isso que os homens e mulheres faziam naquele tempo. E no nosso tempo também, E é o que continuam fazendo até hoje. Basta uma pequena ofensa para que a pessoa ofendida procure tirar vingança, incluindo danos físicos ao ofensor, podendo até tirar-lhe a vida. Consideramos as crianças, por exemplo, desde a mais tenra idade, elas manifestam o impulso para vingança. E isso resulta da queda do homem e do pecado original. Ninguém ensinou a criança a revidar. Ela o faz por instinto natural. A finalidade da lei de Moisés foi controlar e reduzir essa inclinação de colocar e também de colocar certa ordem na sociedade dos homens. Se um homem chegasse a cegar a outro, não deveria ser morto por esse motivo. Antes seria olho por olho. Ou então, se ele viesse a arrancar o dente, um dente de outro, ele também perderia um dente. Então, o castigo era sempre equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. E deve haver correspondência entre a gravidade do crime e o castigo imposto contra o mesmo, entre o erro praticado e a providência tomada a respeito do erro. Sua finalidade era apenas evitar terríveis excessos. Esse preceito foi dado aos juízes, que eram responsáveis, pela lei e pela ordem entre os indivíduos. O sistema de juízes foi estabelecido entre o povo de Israel e quando surgiam disputas e contendas, entre eles, tudo era deixado ao encargo dessas autoridades responsáveis a fim de que julgassem as causas. Aos juízes competia averiguar-se se a justiça estava sendo efetuada olho por olho e dente por dente, nada mais. Agora vamos ver o que diziam os escribas e fariseus. Eles ignoravam totalmente o fato que esse ensino se destinava exclusivamente aos juízes, mas faziam dele uma questão de aplicação pessoal. Eles mesmos julgavam e executavam a sentença
ao invés de providenciarem para que a execução fosse prerrogativa dos juízes, que eram os responsáveis pela lei e pela ordem. Agora vamos ver o que Jesus ensinou. Ele disse: não resistam ao perverso, e as demais afirmações que se seguem. E isso mostra a interpretação correta de Jesus, que é ressaltar o espírito da lei, não meramente a letra. Não queremos depreciar a letra, mas o que nos cumpre enfatizar é o espírito desse ensinamento. Também precisamos entender que Jesus não ensinava algo que fosse impossível de cumprir. Devemos levar em conta que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Não há nenhuma contradição no que ela diz. E não resistais ao perverso quer dizer que não quer dizer que não deva haver forças policiais, forças armadas, juízes, tribunais de justiça. E não se deveria aplicar qualquer, então, punição aos criminosos? Deve haver punição capital? São perguntas, né? E o Sermão do Monte, ele precisa ser aceito com a ordem que ele foi pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Este sermão, ele começa com as bem-aventuranças. Vamos ver alguns pontos. Este ensino não se destina às nações em geral. E nada tem a ver com a pessoa não cristã. Jesus se dirigia àqueles a quem já havia descrito nas bem-aventuranças. A primeira coisa que Jesus disse sobre eles é que eles são humildes de espírito. Reconhecem que são pecadores, choram, lamentam por isso. Eles têm fome e sede de justiça e assim por diante. Então Jesus estava falando com pessoas dessa categoria. Este ensino simplesmente não pode ser observado por quem não possua essas qualidades. O homem natural, ele não pode cumprir na sua própria força nenhuma dessas instruções de Jesus. Aquele que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo habitando nele, não pode, não consegue ter esse estilo de vida por si mesmo, porque não será na força do homem, mas será pelo poder do Espírito Santo. Todos nós vivemos diferentes relacionamentos com a família biológica, com amigos, com a família espiritual, parentes, né, patrões, empregados. E todos esses relacionamentos são inteiramente distintos da nossa relação com a nossa pátria. O ensino de Jesus nesta passagem diz respeito ao comportamento do cristão somente no tocante às suas relações pessoais. Jesus não menciona as relações entre o crente e o Estado. A vingança ou a retaliação não devem fazer parte do nosso comportamento, porque isso tem a ver aí diretamente com o morrer para nós mesmos. Isto é, a morte do nosso eu, do nosso ego. E tudo isso nós vamos cumprir com a ajuda do Espírito Santo. O processo de transformação no nosso caráter que está ocorrendo
pela ajuda do Espírito Santo e pelo conhecimento que nós estamos recebendo da palavra de Deus. Então, a parte disso, não é possível cumprir esses mandamentos de Jesus, ok? Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você esteja disposto a dar liberdade, né, ao Espírito Santo, que você pegue aí a sua Bíblia ou adquira uma Bíblia e comece a estudá-la, pegue lá o Sermão do Monte, leia várias vezes, para isso ir entranhando dentro de você e peça ao Espírito Santo para te dar compreensão. Amém.